meio desse vídeo para estarmos adorando o nome de Deus e ouvindo a sua palavra. Espero que você seja edificado, que você seja abençoado e que você possa estar fazendo essa adoração juntamente conosco. Amém? Vamos estar declarando através dessa canção o amor de Deus, que é tão grande, que é tão lindo, para com a minha vida e para com a tua também. Amém? Une-me
Jesus. E venha de encontro a cada coração, Senhor. Em nome de Jesus. Boa noite, pessoal, tudo bem? Paz do Senhor. Vou estar compartilhando uma palavra, então gostaria que vocês acompanhassem aí. E essa palavra aqui, ela é bem conhecida sobre Jesus e Nicodemos, o encontro que Nicodemos teve com Jesus. Está em João, capítulo 3, do verso 1 ao 8, mas eu gostaria de ir lendo aos poucos aqui, por partes, esse texto aqui. E começando então pelo verso 1 e 2, diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então aqui podemos ver aqui que Nicodemos, ele era um mestre da lei, ele era um fariseu, membro do Sinédrio, que era uma espécie de corte judaica, uma assembleia, uma corte, e ele era uma pessoa que tinha conhecimento, né? Ele declarou basicamente tudo o que Jesus estava fazendo, concluindo que todas essas coisas que Jesus fazia só era possível porque Deus estava com ele. Tá? Então talvez também Nicodemos foi ter com Jesus esse encontro, porque ele foi atraído pelos milagres que Jesus estava fazendo. Também pode ser. Só que uma coisa interessante é que Jesus, ele conhece o coração dos homens, conhece o pensamento do ser humano. E ele vai direto ao ponto, diz assim, no verso 3: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, a primeira lição que tiramos aqui, até parece que essa resposta de Jesus ela não tem muito a ver com a pergunta de Nicodemos, mas a primeira lição que podemos tirar aqui é que para ver o reino de Deus, ter a vida eterna, é necessário ser regenerado. Essa é uma condição sem negociação. É necessário nascer de novo. O conhecimento intelectual da palavra de Deus, ou talvez ir em busca de milagres até recebê-los, ela não é a salvação. É necessário ter um encontro com Jesus, é necessário nascer novamente. Então, recapitulando, a primeira lição é essa aí. Podemos, às vezes, saber algo, um conhecimento intelectual da palavra de Deus, assim como Nicodemos tinha muito conhecimento, tá? Ele, inclusive, começa o diálogo com Jesus dizendo: Mestre, sabemos. Então, baseado nesse conhecimento intelectual. E também ele coloca os milagres de Jesus como algo que fosse o centro do ministério de Jesus, mas não era isso. Então, essas duas coisas, o saber intelectual, saber das coisas, inclusive da palavra de Deus, somente saber, e também pelos os milagres, ir atrás de milagres, não é suficiente. É necessário crer em Jesus, entregar a vida para Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É necessário confessar isso aí. É necessário o arrependimento, enxergar a condição da nossa alma e confessar, clamar pelo sangue de Jesus na nossa vida. É necessário nascer. Não? Continuando então o verso 4 e 6, diz assim: Disse-lhe Nicodemos: Como pode o homem nascer, sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, percebemos que Nicodemos não compreende o que Jesus fala.
fala de um nascimento espiritual e Nicodemos entendeu que era um nascimento de fato, um nascimento novamente nascer, entende? Literalmente. Então a segunda lição que podemos tirar daqui é que é necessário, em base à resposta de Jesus, ter uma posição a respeito ao reino de Deus, a respeito da pessoa de Jesus. Isso representa muitas vezes o batismo na água. É quando assumimos publicamente, que mostramos publicamente, né, que nascemos em Cristo, morremos e nascemos em Cristo. Mas não basta somente isso daí. É necessário nascer do Espírito, é necessário uma transformação, um arrependimento genuíno, uma mudança de mente, de mentalidade. Os nossos pensamentos devem ser renovados pelas verdades de Jesus, de Deus, da palavra de Deus. E é necessário também ter uma disposição para que o Espírito Santo nos guie. A gente tem que estar disponível para mudar e para ser guiado pelo Espírito Santo. Somente a obra do Espírito Santo, ela transforma as nossas vidas. Então, continuando aqui, nos versos 7 e 8, diz assim: Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, concluindo aqui, uma terceira lição é que os que nascem de novo agem segundo a vontade de Deus, se movem conforme o Espírito Santo indicar, já não vivem para si mesmos. Para complementar essa palavra aqui, gostaria que vocês acompanhassem aqui em Romanos 8, os versos 5 ou 8, diz assim: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, gostaria de deixar essa palavra para vocês, essas 3 lições, somente recapitulando aqui, mais uma vez. Diz assim que a primeira lição: para ver o reino de Deus, ter a vida eterna, é necessário ser regenerado. É uma condição, não tem negociação. Tá? Somente saber com conhecimento intelectual ou ir atrás da pessoa de Jesus pelos milagres para receber alguma coisa não é suficiente. A segunda lição é que é necessário assumir uma posição a respeito de Cristo, do reino de Deus, representando isso o batismo na água, mas também não é somente suficiente. Não é só suficiente isso. É necessário também nascer do Espírito. É necessário uma transformação. E a terceira lição é que não podemos viver da mesma maneira. Depois de ter esse encontro com Jesus, a nossa vida precisa ser impactada. E precisamos agir segundo a vontade de Deus, segundo o que o Espírito nos move, segundo conforme o Espírito Santo nos indica. Então, é isso aí, pessoal. Que possa ser de bênção essa palavra, que vocês possam meditar, ler esses textos, orar para que Deus revele muito mais do que foi dito aqui. Gostaria então de deixar para vocês essa palavra, hein? Muito obrigado, então. Paz do Senhor. Boa noite.